VBA no Excel para iniciantes. Essa é a nossa primeira aula, certo? Dúvida dos inscritos. Na aula de hoje, vamos apresentar a nova série de vídeos: inclusão, edição, atualização e exclusão de List View. Vamos estar conhecendo o formulário feito pelo inscrito, verificando as rotinas já programadas por ele, fazendo testes. Vamos falar da importância do ID automático, certo? O ID autoincrementável. Conhecendo a tabela Axis. E trabalhando com o evento KeyPress. Bom, ele me deixou essa dúvida, certo? Eu tenho adicionada no Face e também é inscrito aí no canal. Estou iniciando neste mundo do VBA. Iniciei um cadastro de entradas e saídas. Movimentação de caixa. Entretanto, estou com dificuldades na exclusão do item da List View e, consequentemente, a exclusão na planilha. Também a alteração no item da List View e na planilha. Rodei o YouTube, mas não obtive êxito. Se puder me ajudar, ficarei imensamente agradecido. Então, o vídeo vai ser feito em cima da dúvida do Jean Carlos. Pessoal, essa é a tabela ACE, certo? Axis. Porém, abreviada. O que me interessa aqui, pessoal, ó. Observe que o número 0 do seu teclado, ele tem uma referência, certo? Ele tem a referência 48. O número 1 tem a referência 49. E o último número aqui tem a referência 57, certo? Então, mais pra frente, a gente vai trabalhar com essa referência no código, certo? Dentro do evento KeyPress. Esta é a planilha que ele me mandou, certo? Eu já baixei aqui. Ele me permitiu que eu possa disponibilizar para download, certo? Então, primeiramente, pessoal, eu já observo aqui que ele tem uma guia chamada entrada e uma guia chamada contas, certo? Essa guia aqui, contas, ele utiliza para a alimentação de uma combo box. E aqui, nessa outra tabela, que é a tabela do tipo, ele também utiliza para a alimentação de uma outra combo box, certo? E aqui é onde ele faz os cadastros. Observe que é uma tabela simples, apenas com dados ilustrativos. E observe que não tem como eu chamar a minha macro, certo? Para chamar meu formulário. Então, para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Caso o seu projeto não esteja aparecendo, você clica em exibir, Project Explorer. Observe que o seu form aqui se chama cadastro, certo? Vou dar um duplo clique sobre ele. Vou fechar aqui a minha janela do Project. E esse é o form que ele já construiu, certo? Eu dou os parabéns para ele porque o design está bem interessante, certo? Observe que ele tem um botão salvar, o alterar, o limpar e o excluir, certo? Eu tenho uma list view chamada list dados. E tem alguns campos, certo? Vou clicar aqui com o botão direito sobre ele. Propriedades, o teste data, o teste valor, combo conta, o combo tipo, que são exatamente as combos que vão receber aqueles valores daquela guia que eu mostrei para vocês, certo? E um campo observação. Então, conforme ele colocar as informações aqui, ele vai clicar no salvar e vai estar salvando na planilha, certo? Depois carregando na nossa list view. De antemão, eu já reparei aqui, certo? Eu já tinha aberto o arquivo. Observe que a guia personalizado, provavelmente ele não tem acesso. Como é que eu sei? Vou clicar aqui nele, ó. A guia personalizada da nossa list view e observe que ela está com os valores padrões, certo? Se eu for aqui em Column Reads, observe que não tem nenhuma coluna adicionada, certo? Se eu executar aqui o form, observe que me aparece aqui as colunas. A mágica aqui foi feita simplesmente porque ele colocou aqui as configurações dentro do evento Initialize, certo? Então, se você não tem acesso à guia personalizado aqui da List View, certo? Como eu estou tendo acesso aqui, caso você não tenha, vou dar um duplo clique aqui no form dele. Vamos ver o que ele fez, certo? Observe que ele é bem organizado, ele chamou aqui uma rotina chamada configura lista dados, certo? Vou selecionar e vou clicar em definição. E observe que eu fui redirecionado aqui para a configuração, certo? Então aqui, ó, de antemão, ele disse which, que quer dizer com quem, cadastro, que é o form dele, certo?
ponto list dados, certo? O end with fechou o bloco with e aqui ele acrescentou, certo, as propriedades da list view. Essas propriedades podem ser tanto acrescentadas via código como nas próprias propriedades do objeto, certo? Quanto menos código você digitar, pessoal, ele vai processar muito mais rápido. Mas no caso aqui do nosso amigo, eu acredito que ele não tem acesso a guia personalizado, certo? Então observe que o view, ele botou como LV report, ou seja, em forma de relatório, o full home select true, ou seja, vai selecionar a linha inteira, o multi select igual a true, certo? Aqui, pessoal, eu não vou excluir o que ele fez, mas vou comentar porque eu não tenho necessidade de trabalhar com multi select. Por quê? Porque ele utiliza um form tanto para cadastro como para atualização, certo? Então essa atualização e exclusão vai ser feito pelo mesmo form de cadastro. Então eu não vou trabalhar com multi-select, porque eu vou trabalhar com várias informações distintas, certo? Então, conforme eu marcar algum item, ele vai permitir que eu marque apenas um, certo? O label edit manual, beleza? Se você deixar automático, quando você clicar na linha, você vai perceber que ele vai ficar meio que editável, certo? Isso é muito chato. Então o LV manual ok, grid lines true, ou seja, aquelas linhas de grade. E aqui foi adicionada, aqui ele fez uma limpeza nos cabeçalhos e aqui ele fez a adição dos cabeçalhos, certo? Da sua planilha, no seu list view, beleza? Vamos executar aqui novamente, só para mim ver. Minimizar aqui. Acabou não executando. Vou clicar em exibir, Project Explorer, FM Cadastro. Selecionei, cliquei. Observe que os dados que estão aqui, certo? São os dados que estão na minha entradas. Observe que eu não tenho acesso ao clique sobre ela. Para ter acesso, pessoal, observe, ó, que eu não tenho acesso. Basta eu alterar a propriedade show molder do meu form de true para false, certo? Como é que eu faço isso? Clico no meu form e clico em propriedades. E vou até a propriedade show molder. Observe que está como true, vou deixar como false. Vou clicar no meu form e vou executar novamente. Observe que agora eu tenho acesso a também clicar na planilha, certo? Vou em entradas e observe aqui o carregamento aqui das informações dele. Da coluna data, da coluna conta. Observe que não está de acordo aqui com a sua planilha, certo? Não está na mesma ordem, porém está com as informações corretas, certo? Creio eu que ele adicionou colunas a mais e depois fez o ajuste aqui na list view, certo? Por isso não manteve a ordem das mesmas colunas para a planilha, porém os dados estão carregando de forma correta. Até aqui beleza. Então qual é a ideia aqui? A ideia aqui é que eu vou adicionar umas checkbox aqui, no caso, certo? E conforme eu marque, eu vou poder editar, atualizar ou excluir, certo? E observe que eu não tenho o ID aqui, certo? Ó, eu tenho que ter um ID para poder fornecer para o código para ele atualizar a linha, certo? Para exclusão não é necessário eu pegar esse ID em um objeto. Eu posso pegar esse ID e armazenar numa variável. Mas para cadastro e atualização é necessário, de um jeito muito mais fácil, eu armazeno esse ID, certo? Então na prática vocês vão entender bem melhor. Então vamos fazer o seguinte. Vou fechar aqui o form dele. Vou em Visual Basic. Primeiramente eu vou voltar na sua planilha, certo? Eu vou estar adicionando aqui uma coluna a mais na planilha dele. E vou selecionar aqui os dados dele, certo? Vou redimensionar a sua tabela. Observe que eu redimensionei a sua tabela que pegou os dados preenchidos, vai de B a F. No caso, a coluna que eu adicionei, vou querer também que ela faça parte dessa tabela. Então, basta eu digitar o A, vou dar o OK, pronto, certo? Foi criada, a coluna A foi incluída na sua tabela. Aqui eu vou renomear para ID, certo? E aqui, de forma manual, eu vou fazer a inclusão dos IDs. A partir da próxima linha, certo? Aqui os IDs vai vir diretamente do código. Beleza?
Vou logo criar aqui um botão, certo? Também para chamar o meu form, para que eu não tenha que ficar abrindo o meu form diretamente do... Não tenho que ficar abrindo meu form diretamente do VBE. Vou clicar aqui em inserir. Eu posso tanto adicionar um botão, pessoal, pela guia desenvolvedor, certo? Aqui inserir botão, como eu posso vir aqui inserir uma forma. Posso também inserir uma imagem e atribuir uma macro a ela, certo? No caso, eu sempre gosto de trabalhar com essas forminhas aqui, que vem no Excel. Vou apenas dar uma definição aqui mais bonitinha, mais intuitiva para ela. E vou botar aqui formulário. Um texto, certo? Vou clicar com o botão direito. Atribui macro. E vou clicar em novo. O nome do form dele, observe que se chama cadastro, certo? Vou dizer então que cadastro ponto show, ou seja, vai mostrar o cadastro, beleza? Vou fechar aqui e vou executar por aqui. Então aqui já está chamando o form cadastro dele. Vou voltar aqui em entradas e observe. Observe que agora os dados estão carregando de forma errada, certo? Pois eu acabei adicionando uma coluna a mais à planilha dele. Então como é que eu faço essa correção? Como eu adicionei uma coluna a mais como eu adicionei uma linha a mais aqui no caso, a sua tabela, certo? O nosso list view também tem que ser adicionado a uma coluna a mais. Então como é que a gente vai fazer isso? Vou fechar aqui, vou pressionar Alt F11 para voltar para o VBE. Vou maximizar aqui, vou dar um duplo clique no cadastro. Vou fechar aqui a janela do Project. Vou dar um duplo clique no Form, certo? Em configurações, configura a lista de dados, que é a rotina que ele criou. Vou selecionar e clique em definição. Observe que aqui, ó, vou dar um espaçamento. Aqui é a primeira coluna, certo? Que ele definiu lá. Como eu criei uma coluna antes dessa, então basta eu copiar este comando, fazer a colagem e alterar aqui o texto que eu queira, certo? E vou informar que aqui vai ser o ID e vou dar uma largura para ele. Vou dar uma largura de 15, certo? Vou executar aqui. Vou em entradas e vamos observar. Então o meu ID já me aparece aqui, certo? De forma correta. Porém, agora as outras informações, observe que o campo valor não está aparecendo e algumas informações estão trocadas, certo? Então vamos ter que fazer todo esse ajuste aqui. Beleza? No campo data, observe que o campo data na tabela, na planilha dele é o campo 2, certo? O campo conta é a coluna 5. Então vamos fazer esse ajuste. Então, como eu adicionei aqui uma linha a mais do cabeçalho, também vou ter que adicionar uma linha a mais aqui no carregamento, certo? Então, abaixo, depois do next, vou dar um espaçamento e vou copiar a última linha aqui. Vou fazer a colagem. Vou apenas apagar o espaço e observe que aqui é a ordem, certo? 1, 2, 3, 4. Aqui são as colunas do list view. E aqui são as colunas da planilha que estão sendo carregados os dados nas colunas do list view, certo? Deixa eu executar aqui para ver como é que está ficando. Vou em entradas e vou clicar aqui no formulário. O ID está certo, a data está de forma errada, a conta. Deixa eu comparar aqui. A conta está carregando os dados de forma correta, a observação não, o tipo também não e o valor também não, certo? Então vamos fazer esse ajuste. Vou voltar a Visual Basic. A segunda coluna aqui, caso eu tenha prestado atenção, é a coluna da data. Então, aqui é o valor 2, certo? Aqui é a coluna 5, que é da conta. Aqui é a 6, que é a da observação. Aqui é a 4, que é do tipo. E aqui é o valor, que é a 3, certo? Deixa eu executar novamente. Como eu não estou com nenhum objeto selecionado, eu clico aqui no executar e ele acaba não executando nada, certo? Então eu vou aqui em entradas e clico no formulário. Então observe que agora está executando de forma correta, certo?
Vamos também logo formatar esse valor aqui, ó. Observe que na planilha está com o valor formatado e aqui no form não. Então como é que eu faço isso? Vou em Visual Basic, aqui nessa coluna aqui, basta eu acrescentar o format, abro parênteses, ou seja, vai formatar tudo que tiver aqui até a vírgula, certo? Vai formatar em moeda. Então eu atribuo o currency. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses, certo? Bora executar novamente. Formulário. E observe que já me aparece o valor formatado, certo? Então até aqui beleza. Vou novamente fechar aqui, Visual Basic. Eu quero também que eu tenha acesso a checkbox, certo? Então eu vou botar aqui ponto checkbox igual a true, ou seja, verdadeiro, certo? Então eu quero que apareça as checkbox aqui no meu form. Vou novamente clicar em formulário. Observe que já me aparece as checkbox. Então qual é a ideia aqui? Conforme, observe que aqui eu ainda posso selecionar várias, mas a ideia é que eu possa selecionar apenas um, certo? Porque como eu tenho vários dados com valores diferentes, eu não vou poder fazer a atualização de vários dados ao mesmo tempo. A exclusão eu até poderia, certo? Mas ele me disse que quer exclusão individual. Então, tanto a exclusão como a atualização vai ser de forma individual. Vou poder apenas atualizar um. Então, só um checkbox vai poder ser marcado por vez. Para tanto a exclusão como a atualização. Entenda a lógica, certo? Então, eu vou fechar aqui meu form. E vou também fazer umas melhorias aqui no cadastro dele, certo? Observe que o campo data é me permitido colocar letras, certo? Então vamos trabalhar aqui com as propriedades, o evento keypress e as propriedades cellText e cellStart, certo? Então eu vou aqui em Visual Basic, exibir Project Explorer, cadastro, vou dar um duplo clique aqui, certo? Na checkbox dele. Observe que ela se chama Test Data, porém está no evento Change. Vou mudar para o evento keypress. Vou fechar aqui a janela da Properties, o Project Explorer. E aqui é o seguinte, pessoal. Aqui a gente vai colocar uma máscara, certo? E vocês lembram da tabelinha que a gente viu lá, a tabelinha ACES? Observe aqui, ó, que do 48 até o 57, basicamente, pessoal, o número 48 é o número 0, certo? E o número 57 é o número 9. Então, eu vou fazer um case, ou seja, ele vai permitir apenas os valores de 48 a 57. Valores diferentes, ele vai colocar o valor 0, ou seja, vai anular, certo? Então não vai permitir nada. Então não vai permitir nem letras, nem as situações, apenas números. Como é que eu faço isso? Vou colocar uma verificação, primeiramente eu vou dizer que case vai do 48 até 57. Vou comentar aqui que é de 0 a 9, certo? Vou fazer uma verificação. Nome do meu objeto, mi.testData. .cellStart. CellStart, pessoal, serve para pegar a posição, certo? CellStart, se for igual a 2, então, ou seja, se a minha posição for a segunda, ele vai fazer o quê? Então, mi.testData.cellText. Ou seja, vai selecionar um texto. Qual é o texto que vai selecionar? Uma barra, certo? Aqui estamos construindo uma máscara para a data. Então, basicamente, eu posso copiar este mesmo comando e alterar apenas os valores. Aqui no caso, eu vou trocar para 5. Então, quando a minha posição for a quinta, o que ele vai fazer? Vai acrescentar novamente uma barra, certo? Após isso, eu vou dizer o quê? Que case, else, dois pontos, key, aces. Ou seja, meu case vai ser igual a 0. Ou seja, ele vai ignorar qualquer outro caractere, certo? End select. Toda vez que eu vou trabalhar com
case, eu tenho que finalizar com end select, certo? Vamos testar aqui para ver se está funcionando. Vou em entradas, vou formulários e vou pressionar alguma letra. Acabou me dando um erro, case, sem o select case. Acabei esquecendo de colocar, apenas coloquei a verificação, certo, pessoal? Acabei esquecendo de colocar o select case. Então, é select case, key, observe key, que vem daqui, ó, da estrutura, key, ease. Vou parar o código. Observe que ele já reconheceu e ficou a primeira letra maiúscula, certo? Então vamos executar novamente. Clicar em formulário. Vou pressionar alguma letra. Novamente deu um errozinho aqui. O cell text. Vamos ver o que é que aconteceu. Acabei esquecendo de colocar o sinal de igualdade, certo? Vou executar novamente. Pronto, o erro foi corrigido. Eu estou pressionando letras aqui e não está recebendo. Ao digitar números ele recebe, certo? Então, como eu estou na segunda posição, na próxima ele já vai colocar a barrinha para mim, certo? 0, 7. Na próxima posição ele vai botar novamente a barrinha para mim, 2017. Beleza? E observe que ele me permite eu colocar mais números, certo? Eu posso definir aqui, tanto via código, como na propriedade da text box, certo? Observe quantos dígitos eu preciso. Preciso de 2 para o dia, 2 para o mês e 4 para o ano, certo? Então são 8, mas as duas barras são 10. Então o máximo de caracteres que pode ser digitado dentro dessa text box são 10. Como é que eu faço isso? Para limitar. Novamente, exibir. Eu vou fazer essa alteração dentro do próprio código, certo? Então o que é que eu vou fazer aqui? Copiar o objeto. Vou informar aqui a propriedade. Máximo legend, ou seja, o máximo que vai poder ser digitado são 10 dígitos, certo? Novamente, vou salvar. Vou voltar aqui para a minha guia entradas e vou clicar no meu formulário, certo? Vou digitar novamente a data atual, 18/7/2017. E vou pressionar mais algum número. Observe que nada acontece, apenas fica piscando o meu cursor do mouse. Certo? Então está funcionando aqui a nossa máscara. Aqui no valor, observe que eu digito, saio do campo e nada acontece. Vamos também formatar esse campo. Vou em Visual Basic, exibir, Project Explorer, cadastro. Vou dar um duplo clique aqui no valor. Vou copiar aqui o objeto, certo? E vou sair do evento Change para o evento After Update, certo? Então, conforme ele for atualizado, ele vai ser formatado, certo? Vou informar aqui, ponto teste é igual a format, ele próprio, ou seja, vou estar formatando ele próprio, ponto teste, vírgula, abre aspas duplas, currency, fecho aspas duplas, e tenho que fechar o meu parênteses, certo? Fechei. Se tiver nada digitado de forma errada, vai estar funcionando. Vamos ver. Vou digitar 10 e vou sair. Observe que me formatou, certo? Aqui a combo está funcionando. Está pegando os dados, certo? Ó, desta guia aqui, dessa coluna que ele informou via código. Depois vamos olhar o código que ele utilizou. E esta combo aqui também está pegando os dados desta coluna C, certo? E a observação é apenas o campo normal, certo? Vamos ver aqui o código que ele utilizou para a alimentação das combos. O Visual Basic, exibir, Project Explorer, cadastro. Vou dar um duplo clique no form. E esse evento, observe aqui, ó, ele alimentou aqui, chamou como povoar combo conta e povoar combo tipo. Já selecionado, clique no botão direito e clique em definição. Fui redirecionado, certo? Dá apenas um espaçamento e observe o código que ele utilizou aqui. Selecionou as sheets contas, colocou o range dele, selecionou o intervalo dele em A2 e utilizou o select, o ponto .nx ali dá o ponto select, certo? Até abaixo. Ele informou que a linha dele aqui no caso é igual a ActiveCell.row, ou seja, ponto linha,
informou que cadastro, que é o form dele, ponto combo conta, que é o objeto, ponto round source, é de contas de A2, dois pontos, ou seja, de A2, que é a primeira célula, certo? Preenchida até A, concatenado com a variável linha, certo? Então ele está sendo autoincrementável. Beleza, o código aqui está ótimo. E o povoar combo tipo também é a mesma coisa, porém mudou apenas aqui. Porém mudou aqui apenas a coluna, certo? Eu apenas poderia dizer para ele que poderia pegar tanto essa rotina como esta e acrescentar numa só, certo? E alterar apenas a coluna aqui. Não teria necessidade de duas rotinas aqui, como está, certo? Mas não vou mexer, pois está funcionando. Então eu vou salvar. Vou fazer um cadastro aqui para ver como é que está o cadastro dele, certo? Lembrando que eu adicionei uma coluna a mais e não mexi no código dele. Vamos ver como é que está funcionando. No caso aqui eu tenho que informar aqui a data. Vou informar a data atual. Vou informar um valor. Vou informar uma conta. Um tipo. E colocar uma observação. Teste. Observe que eu não estou com a guia entrada selecionada. Vamos ver o que vai acontecer aqui, certo? Para me prevenir, eu vou tirar o cursor. Observe que meu cursor aqui está na célula C4, certo? Para não sobrepor algum dado, vou deixar aqui o cursor aqui na célula H4. E vou clicar em salvar. E observe que os dados foram salvos aqui na guia contas, quando teria que ter sido salvo na guia entrada, certo? Aí volta aquela história. Por isso que a gente trabalha com a seleção da planilha antes do cadastro, certo? Lembra quando eu seto o objeto, tenho que informar qual é a guia que eu estou trabalhando. Aqui não foi informado, então por isso acabou cadastrando na célula errada e na planilha errada. Vamos estar fazendo esse ajuste. Como o vídeo se prolongou, vai ser o tema para o próximo vídeo, beleza? Espero que você tenha gostado. Se possível, curta, compartilhe, comente, bora se ajudar. Falou!